Olá, querido ouvinte, estamos começando mais um programa Boa Nova. Meu nome é Alan Heitz. Meu nome é Márcia Farias, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Boa Nova. Mais uma vez estamos aqui com vocês para estudar um trecho do Evangelho. Sejam todos bem-vindos. Ok, Márcia, é isso mesmo. Então, nós vamos começar hoje fazendo uma leitura de qual trecho do Evangelho? Hoje analisaremos o capítulo 3. Quem quiser pegar o Evangelho ali e fazer a leitura conosco, né? Isso, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Capítulo 3, nós vamos iniciar com o item 1, tá? O tema é... Há muitas moradas na casa de meu pai. Há muitas moradas na casa de meu pai. Isso mesmo. Então, qual que é o objetivo de hoje? Então, hoje o objetivo é aprofundar a compreensão dos ensinamentos de Jesus contidos nesta passagem que fala das moradas na casa do Pai, identificando então o universo como a casa do Pai. Já vou dar uma pincelada aqui, né? Identificando o universo como sendo a casa do Pai e relacionando os diferentes mundos e os diferentes estados de ventura ou de dor que o espírito experimenta, como as diferentes moradas. Então vamos lá. Vamos fazer a leitura então do item 1, né, para a gente conversar um pouquinho depois a respeito do texto. O item 1 diz o seguinte: que vosso coração não se turbe. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, vós estejais também. Isso está então no Evangelho de João, no capítulo 14, os versículos 1, 2 e 3. Muito bem. Podemos então iniciar analisando essa primeira frase ali que você leu. Queres repetir? Que vosso coração não se turbe. O que Jesus quis dizer? Que vosso coração não se turbe. Pois é, né? Então, assim, seria no sentido de nós não ficarmos aflitos, né? Do nosso batimento cardíaco não acelerar, né? Então, quando nós estamos aflitos, estamos desesperados, o nosso coração ele acelera um pouco, tratando na letra da palavra ali, né? Sim. Com relação ao tema, de um modo geral, nessa questão de há muitas moradas na casa de meu pai, essa frase, não se turbe o vosso coração, ela pode também talvez trazer um consolo nesse sentido, de não se preocupar, não se desesperar, não se amedrontar com relação ao que vem no futuro, depois da morte, talvez. Pode ser, aí já sendo um pouquinho mais profundo, né? Já pensando um pouco mais no sentido espiritual. Sim, pode ser. Então não se apavore com o que você está vendo nesse momento, né? Estamos passando por um momento um pouco complicado hoje no orbe. Sim, muitos desencarnes, né? Muitas mortes, muitos desencarnes de familiares, amigos, colegas. Então a gente vê o noticiário aí, muitas pessoas até desesperadas mesmo por conta dessa situação toda. Então, talvez essa frase aqui venha bem a calhar nessa situação, né? Imaginemos então Jesus falando para nós: não se turbe o vosso coração, né? Sabemos que Jesus é o nosso governador,
do planeta, então ele nos traz essa frase hoje. Exatamente. Mas por que Jesus já vai pedindo para nós, né? A primeira palavra, a primeira frase ali, né, do estudo. Não fique aflito. Parece que já estava adivinhando que a gente estava aflito. Não se desespere. Interessante isso, né? Sim, sim. Não se desespere. Então ele já imaginava, parece que ele está falando isso para a gente hoje. E ele falou isso há 2020 anos atrás. Então, para que a gente possa perceber como a mensagem de Jesus é atual. Sempre atual. Parece que ele está aqui na nossa frente falando isso para nós hoje. Bem nesse sentido mesmo. Então, relacionando com o tema, essa questão ele vem nos dizer que não fiquemos aflitos, né? Porque as fronteiras do mundo físico, depois das fronteiras do mundo físico, existe um mundo bem maior, um mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida, né? Mas tem uma outra frase ali, nesse trecho, que também chama atenção. Quando ele fala, vou para vos preparar o lugar. Que lugar é esse? Vou para vos preparar o lugar. Pois é, né? Ele, um pouquinho antes dessa frase ele fala que existem muitas moradas na casa do Pai. Daí ele fala assim, então eu vou para preparar o lugar. Estranho, né? Por que Jesus estava indo para preparar o lugar? Que lugar que seria esse? Seria algum lugar delimitado? Seria... ele vai para um outro planeta? Como é que é esse negócio? Realmente é um ponto de reflexão, Márcia. Porque, como até comentei no início ali, há muitas moradas na casa do Pai. Mas onde é a casa do Pai? Pois é. Aí é uma reflexão melhor ainda para ser feita. A casa do Pai é o universo. Que universo? O universo infinito. Que sabemos que existe, né? Que ele não tem fim. Então, quando Jesus fala que vai para nos preparar o lugar, ele está falando dessa pátria espiritual. Ele está abrindo o nosso horizonte. Dizendo assim, olha, não existe só esse mundo. Não existe só essa vida. Não existe só esse lugar. Eu vou para vos preparar o lugar de paz, de felicidade, sem os sofrimentos que temos aqui na Terra. É o lugar, olha só, mas vamos pensar uma coisa, vamos prestar atenção. É o lugar reservado para aqueles que vivem de acordo com os ensinamentos de Jesus, com as leis divinas. Então não é qualquer lugar. Praticar, né? Não é qualquer lugar. Eu vou preparar um lugar de paz, de tranquilidade, de felicidade. Não. É um lugar assim, tranquilo, paz, serenidade, o reino dos céus, como a gente conhece por esse nome. Mas ele só é reservado àqueles que cumprem as leis de Deus. Isso é um detalhe bem importante, né? Sim, verdade. Então, assim, né, Jesus estava falando nesse caso, não aqui da vida material que nós levamos, mas sim daquela vida que ocorre no pós-túmulo, no pós-morte. Então, quando a gente desencarna, a vida continua. E ali que Jesus estava comentando, que vai ter um lugar preparado para nós, desde que nós sigamos os ensinamentos dele que levam à lei divina. Então, faz todo sentido com aquela frase inicial ali, né? Não se turbe o vosso coração. Então, não se desespere que existe um lugar de paz, de tranquilidade, sem sofrimento, sem tristeza, sem doença, sem vírus, né? Mas esse lugar, ele tem que ser construído
conforme as leis divinas nos orientam e nos explicam, né? Exatamente. A gente vai fazer um intervalo para ouvir uma música e, na sequência, Olá, nós estamos vamos voltando aqui então com o analisar programa item Boa 2. Nova. A nossa reflexão de hoje é do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema Há muitas moradas na casa de meu pai. Então a nossa reflexão no primeiro bloco, né, foi do item 1, fizemos a leitura e uma reflexão. Agora nós vamos fazer uma reflexão em cima do item 2. Faz a leitura para nós, Márcia. Sim, vamos lá. Item 2. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem, aos espíritos que neles encarnam, moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objetivo de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais. O justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Muito bem, Márcia. Então seria interessante aí, para a gente começar a fazer essa reflexão do trecho lido, uma questão norteadora, né? O que tens ali para nós? E a gente já falou um pouquinho até com relação a esta primeira frase aqui, né? Há diferentes moradas na casa de meu pai. Então, que casa é essa? Quem é o pai? Moradas na casa de meu pai. Quem é meu pai? Pois é, quando ele está falando então do pai, necessariamente ali, né, nós já conseguimos entender que ele está falando de Deus, né? Deus, nosso Pai, nosso Criador. Tudo o que está dentro do universo é criação de Deus. Ok, essa parte tranquilo. A casa do Pai, né, diz no texto que é o universo inteiro e que também são os nossos estados de consciência. Fala um pouquinho mais para o final, né? Mas quando a gente fala que existem muitas moradas na casa do Pai, a gente pensa, né, já nesse universo inteiro, com tantos orbes, tantos planetas, estrelas e constelações e galáxias e tudo mais que tem por aí. Então podemos resumir que os planetas e os outros corpos celestes são moradas de espíritos, tanto encarnados como desencarnados, pois que Deus não criaria tantos astros e estrelas e planetas sem nenhuma finalidade, nem reservaria apenas à Terra o privilégio de se tornar habitada. Exatamente, né? Então a Terra é um pequeno grão de areia perante o universo inteiro, né?
Quando a gente está falando de planetas e estrelas e galáxias e nebulosas, são a parte que a gente consegue visualizar, a parte material. Então existe vida em todos esses seres, astros celestes. Mas você comentou ali, também estava no texto, a questão que essa questão da morada, ela pode se referir também ao estado em que o espírito se encontra. Como que isso acontece? Certo. Então, assim, ó, nós temos um estado de consciência. Às vezes nós estamos com a consciência um pouco mais tranquila, às vezes com a consciência um pouco mais pesada. Então, em cada estágio desse, nós vamos nos encontrar, nós vamos nos sintonizar com pessoas que pensam muito próximo a nós. Então, isso também é um reflexo de uma morada, pois nós estamos sintonizados, nós estamos vibrando com outras pessoas. Interessante. São faixas, né, vibracionais. Então, essas pessoas, esses espíritos que desencarnam, eles estão, às vezes, no mundo espiritual, vários deles, mas eles não se veem, não se encontram, porque eles estão em faixas separadas, né? Pelo seu nível evolutivo, pelo seu sentimento de ódio, de amor, de paz, de tranquilidade. Então, dependendo do sentimento que cada espírito tenha dentro de si, ele está numa morada diferente, né? Exatamente, bem nesse sentido mesmo, Como Márcia. diz no texto ali, né? Conforme se ache mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que o espírito venha a se encontrar. Varia também o aspecto das coisas, as sensações que experimenta e as percepções que tem da situação ao seu redor. Isso mesmo. Muito bem. Tem uma outra palavrinha curiosa ali nessa passagem, que seria a palavra erraticidade. O que seria essa palavra erraticidade? O que ela significa? Para a gente falar de erraticidade, nós precisamos trazer porque ela é um termo espírita, né? A erraticidade, ela é o período em que um espírito se encontra fora, né? Então desencarnado, né? Fora do corpo, aguardando um novo momento para reencarnar, um novo momento para entrar em um novo corpo, materialmente falando. Então é bem nesse sentido, né? Entre, vamos dizer, a morte de uma vida e o nascimento de outra. Esse é o período da erraticidade. O Livro dos Espíritos, na questão 224, fala bem isso mesmo. Fala que é o intervalo das reencarnações. Então, entre o intervalo das reencarnações, a alma, que está livre do corpo, né, é um espírito errante, que aspira um novo destino, que espera uma nova oportunidade de encarnar. Nesse período ele vive na erraticidade. Então é um termo que eventualmente a gente ouve mesmo, né, esse termo. Isso, mas é importante também a gente frisar que esse período, né, a erraticidade, só ocorre enquanto o espírito ainda tiver a obrigatoriedade de reencarnar. Quando ele não mais precisar reencarnar, quando ele já estiver evoluído, já estiver o suficiente, depurado, evoluído, ele não tem mais esse período de erraticidade. A erraticidade é justamente isso. É um período entre uma reencarnação e outra. Muito bem explicado. Outro trecho que comenta ali na passagem, que fala
dos espíritos que ainda não progrediram, né, e não se aperfeiçoaram o suficiente, que são esses que esperam na erraticidade para uma nova oportunidade de reencarnar. Como que é a existência? Como que se dá a existência desses espíritos no mundo espiritual? Esses que ainda não progrediram, não evoluíram o suficiente? Então, né, mais uma vez frisando, isso é a nossa visão de acordo com o que a gente compreende do Espiritismo, né? Então, só para a gente, né, não criar nenhum embaraço aqui. Como que se dá a vida dessas pessoas durante a erraticidade? Isso. Então, assim, ó, esses espíritos que ainda não progrediram e não se aperfeiçoaram, a gente estava falando dessas moradas, né, do momento que eles estão ali na erraticidade, que não é uma morada física, é uma morada de consciência, do estado emocional dele. Então ele ainda não progrediu, ele ainda tem muito que evoluir, tem muitos vícios, muitos defeitos, né? Então, assim, como que ele se encontra lá na erraticidade? Então, normalmente, eles ainda estão presos aos interesses materiais. Sim, aos vícios, às vicissitudes, né? às vontades, aqueles vícios até muitas vezes mais graves, né? Entorpecentes, álcool, até comida exagerada, sim, tudo que é em excesso, né? Sentem a falta daquilo que eram viciados enquanto encarnados, né? Então eles vivem atormentados por conta desses vícios, dessas vontades, desse apego da matéria. Eles vivem atormentados por remorsos, por pesares, por vontades, distanciados daqueles que amam e que já evoluíram, já estão um pouco mais à frente em outro estágio evolutivo. Então a vida ainda é um pouco sofrida para esses espíritos que ainda não atingiram o estágio evolutivo satisfatório, digamos assim, né? Isso, então essas são as informações que a gente tem aí através da doutrina espírita de como se processa esses períodos aí no pós-túmulo, né? E essas informações, elas nos fazem refletir para quê? Para que nós possamos, enquanto estamos na Terra, nos esforçar para que possamos nos libertar desses vícios, desses defeitos que retardam a nossa caminhada, né? Para que possamos ainda, aqui, enquanto encarnados na Terra, trabalhar para se melhorar, para evoluir, para não, quando retornarmos ao mundo espiritual, não sofrermos mais por esse afastamento, né? Que a gente possa já ter aproveitado a oportunidade para evoluir enquanto estamos aqui. Isso, e também, né, quando a gente já chegar do outro lado, nós teremos o nosso nível de consciência já um pouco maior, né? Estaremos mais esclarecidos, porque, né, nós entendemos através da doutrina espírita que quando a gente desencarna, nós continuamos a ser a mesma pessoa pós-morte. Então nós não mudamos, nós não vamos direto para algum lugar. Nossa caminhada continua. Todo aquele conjunto de ações, atitudes e conhecimentos que a gente adquiriu aí no decorrer dessa vida, somado a tudo que a gente já viveu antes disso, nos vem à mente e nós continuamos ali a nossa caminhada no mundo espiritual. Então tá, gente, nós vamos então para mais um intervalo para ouvir uma música enquanto a gente toma. Olá, estamos de volta e logo na com sequência, o programa Boa Nova, retomando aqui o assunto de hoje, né? O capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 e 2. Há muitas moradas na casa de meu pai. Isso, então no primeiro bloco a gente fez a reflexão, né, sobre o item 1, e no bloco anterior nós estávamos refletindo, né, do início do item 2. A gente falou então um pouquinho do que seria
a casa do Pai. A gente falou também por que Jesus estava falando, né, dessa questão de, olha, existem muitas moradas na casa de meu Pai. Falamos também da erraticidade e falamos como que um espírito ele passa pelo caminho dele enquanto ele está na erraticidade, enquanto ele está no plano espiritual, aguardando novamente o retorno, né, para a vida corpórea, porque não é uma situação fácil, né? Lembrando que, claro, o espírito que realmente precisa voltar, ele ainda não atingiu toda a evolução necessária. Porém, Márcia, nós temos uma outra questão, não é? Sim, a gente finalizou o segundo bloco analisando como que se dava a chegada no mundo espiritual, depois do desencarne, daqueles espíritos que ainda não progrediram, que ainda não se aperfeiçoaram, que têm muitos vícios, muito apego às questões materiais. Então, agora, nesse último bloco, nós vamos analisar o retorno ao mundo espiritual daqueles espíritos que, sim, os justos, os honestos, aqueles que, por mais que não sejam perfeitos ainda, aqueles que se esforçaram, que tentaram, né, praticar o bem, tentaram cumprir as leis divinas, se esforçaram, estudaram, tentaram. O que acontece lá no mundo espiritual quando esses espíritos esforçados e dedicados retornam depois do desencarne? Certo, então seria o retorno dos justos, né? Jesus já nos dá algumas dicas, né? Lá no começo do texto ele falava que estava indo para preparar o lugar para essas pessoas. Então, se a pessoa conseguiu, né, realmente aqui ainda enquanto encarnado, ser considerado uma pessoa justa, né, para aquele que quiser saber mais sobre isso, tem aquele trecho no Evangelho segundo o Espiritismo que trata do homem de bem, né, que dá algumas dicas ali de como seria esse homem justo. Ele não pode ter a mesma destinação daqueles outros que ainda precisam ficar na erraticidade. Então, ele tem que ter um local onde a convivência seja um pouco melhor, uma convivência um pouco mais feliz, né, como Jesus prometeu. Certo, Márcia? Isso, então eles conseguem já se ver numa condição melhor, alguns percebem-se mais leves, mais iluminados, na companhia de espíritos mais evoluídos, alguns já conseguem, na companhia desses espíritos, irem a outros locais, auxiliar em resgates, trabalhar em benefício desses espíritos que ainda necessitam de ajuda, de amparo. Então eles já conseguem de alguma forma auxiliar no mundo espiritual, em virtude da condição melhor que eles se encontram, né? Certo, porque é uma outra situação também que a gente aprende na doutrina espírita, né? O trabalho não cessa. Então não será uma vida de contemplação. O justo vai chegar num local melhor, ele vai ficar olhando um gramado bonito, cheio de flores, né? Pode até ser que tenha, mas não é esse o sentido. O sentido maior de quem já entendeu a lei divina é que nós precisamos trabalhar em benefício do próximo, deixar os nossos interesses pessoais e trabalhar pelos interesses coletivos, trabalhar pelo bem da humanidade. Então, se nós aqui, enquanto encarnados, já conseguirmos, trabalhando no bem, evoluindo, conseguindo multiplicar nossas virtudes, diminuindo os nossos defeitos, as nossas imperfeições, a gente vai estar no caminho da lei divina.
Então, o que a gente pode concluir com isso? Tanto para aqueles que não se aperfeiçoaram, que estacionaram, quanto para aqueles que conseguiram evoluir um pouco que seja, no momento que a pessoa desencarna, ela não se transforma em nada melhor ou pior do que já é. Ela continua sendo o que ela é. Se ela é uma pessoa boa, ela vai continuar sendo um espírito bom no mundo espiritual. Se ela é uma pessoa má, com ódio, com rancor, uma pessoa que pratica o mal, ela vai continuar sendo um espírito que continua praticando esse tipo de atitude. Isso, né? Como foi comentado também no outro bloco, com os seus vícios, enfim, nós seguimos com os nossos vícios e com as nossas virtudes. Isso não é apagado no momento da morte, né? A gente continua essa mesma caminhada. Mas por que essas informações aí são importantes, Márcia? Para que nós possamos refletir com que objetivo? É um alerta, é uma dica. Certo. Né? É uma dica para quê? Para que nos cuidemos, para nos aperfeiçoarmos na prática do bem, que Deus nos reservará uma morada compatível ao nosso grau evolutivo, ao nosso esforço. Então, perfeito. Mais uma vez eu vou dizer, não precisa ser um ser perfeição máxima, mas a intenção, o esforço, o trabalho em se melhorar, a busca de se melhorar, de auxiliar o próximo, o esforço, o que vale é o esforço. Então, de acordo com o nosso esforço, nós seremos recompensados, podemos dizer dessa forma. Certo, mas então a minha forma de viver aqui, ou algum status, alguma posição social que eu tenha, nada vai interferir então no plano espiritual. Digamos aqui, nessa vida eu sou um rei, então eu vou ser rei também lá no plano espiritual? Não. Os cargos do mundo material são do mundo material. Certo, então essas posições não As posições sociais refletem. não seguem para o mundo espiritual. No mundo espiritual será avaliado o que nós praticamos, o que nós fizemos de bom, o tanto de auxílio que nós demos ao próximo, quanta felicidade nós espalhamos, vai ser avaliado. Isso tem peso no mundo espiritual. Isso é o que vai ter valor quando retornarmos ao mundo espiritual. Então é avaliado todo o bem que nós fizemos ou todo o bem que nós deixamos de fazer, que por si só também já é uma maldade. É interessante essa reflexão de hoje. Né? A gente já vai chegando aí também para o momento final do programa. Então, o que a gente pode concluir desse estudo que nós fizemos hoje, desse trecho que foi lido do Evangelho? Que Jesus, ele nos faz uma promessa. Ele nos prepara o lugar. Mas nós só teremos acesso a esse lugar quando nos libertarmos das nossas imperfeições. Tivermos amor no nosso coração e nos reconhecermos como filhos de Deus, cumprindo as suas leis. Perfeito, ótimo. Então, por hoje, essa era a nossa reflexão. Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pelo seu carinho. Gostaria de deixar aqui um abraço ao pessoal de Salete que está nos acompanhando, ao pessoal de Trombudo Central, ao pessoal de Rio do Sul. Quem mais, Márcia? Pessoal de Lontras. Pessoal de Curitiba. Tem bastante gente acompanhando o nosso programa aqui hoje. Certo. Agradecemos a companhia de vocês. Esperamos que essa reflexão tenha valido
para que vocês possam colocar em prática no dia a dia, nas atitudes, refletir a respeito do amor e das leis divinas aplicadas nas nossas atitudes diárias, tá? Ótimo. Então tá, uma boa semana a todos e nos vemos então na próxima semana. Um abraço, boa semana, fiquem com Deus. Lições para bem viver. O pensador russo Gurdjieff, que no início do século passado já falava em autoconhecimento e na importância de se saber viver, traçou algumas regras de vida que foram colocadas em destaque no Instituto Francês de Ansiedade e Estresse em Paris. Segundo os especialistas em comportamento humano, quem conseguir praticar a metade dessas lições, com certeza terá mais harmonia íntima e menos estresse. As regras são as seguintes. Faça pausas de 10 minutos a cada 2 horas de trabalho no máximo. Repita essas pausas na vida diária e pense em você, analisando suas atitudes. Aprenda a dizer não sem se sentir culpado ou achar que magoou. Querer agradar a todos é um desgaste enorme. Planeje seu dia, sim, mas deixe sempre um bom espaço para o improviso, consciente de que nem tudo depende de você. Concentre-se em apenas uma tarefa de cada vez. Por mais ágeis que sejam os seus quadros mentais, você se exaure. Esqueça de uma vez por todas que você é imprescindível. No trabalho, em casa, no grupo habitual. Por mais que isso lhe desagrade, tudo anda sem a sua atuação, a não ser você mesmo. Abra mão de ser o responsável pelo prazer de todos. Não é você a fonte dos desejos, o eterno mestre de cerimônias. Peça ajuda sempre que necessário, tendo o bom senso de pedir às pessoas certas. Diferencie problemas reais de problemas imaginários e elimine-os, porque são pura perda de tempo e ocupam um espaço mental precioso para coisas mais importantes. Tente descobrir o prazer de fatos cotidianos, como dormir, comer e tomar banho, sem achar que isso é o máximo a se conseguir na vida. Evite se envolver na ansiedade e tensão alheias, enquanto ansiedade e tensão. Espere um pouco e depois retome o diálogo, a ação. Saiba que a família não é você. Está junto de você, compõe o seu mundo, mas não é a sua própria identidade. Entenda que princípios e convicções fechadas podem ser um grande peso, a trava do movimento e da busca. É preciso ter sempre alguém em que se possa confiar e falar abertamente, ao menos num raio de 100 quilômetros. Saiba a hora certa de sair de cena, de retirar-se do palco, de deixar a roda. Nunca perca o sentido da importância sutil de uma saída discreta. Não queira saber se falaram mal de você e nem se atormente com esse lixo mental. Escute o que falaram bem, com reserva analítica, sem qualquer convencimento. Competir no lazer, no trabalho, na vida a dois, é ótimo. Para quem quer ficar esgotado e perder o melhor. A rigidez é boa na pedra, não no homem. A ele cabe firmeza, o que é muito diferente. 1 hora de intenso prazer substitui com folga 3 horas de sono perdido. O prazer recompõe mais que o sono. Logo, não perca as oportunidades de se divertir. Não abandone suas 3 grandes e inabaláveis amigas: a intuição, a inocência e a fé. Por fim, entenda de uma vez por todas, definitiva e conclusivamente: você é o que fizer de você mesmo. Você sabia que grande número de pessoas gasta boa parte do seu tempo em esforços inúteis e desnecessários? Pois é, uns gastam horas tentando fazer com que os outros aceitem suas ideias. Outros perdem horas de sono pensando no que irão dizer no dia seguinte, numa conversa que não acontecerá.
Há aqueles que se detêm por longo tempo alimentando ilusões. Isso prova que fazemos esforços inúteis ou até prejudiciais ao nosso bem-estar. Assim sendo, anote as regras de Gurdjieff e prepare-se para uma vida de melhor qualidade.